Vamos falar sobre distopias adultas? Uma vez eu li que nós gostamos de distopias porque é a forma da gente deixar claro o nosso incômodo frente, acima de tudo, à tecnologia, e que essa tecnologia em algum momento vai deixar a gente na mão. Meu nome é Maísa e se é a primeira vez por aqui, te faço um convite. Vem se inscrever no canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, hypar esse vídeo assim que surgir a opção, se você estiver assistindo do celular, me seguir nas outras redes sociais e se fizer qualquer compra na Amazon, utilizar meu link que fica aqui na caixa de descrição. Bom, eu trouxe um vídeo com distopias jovens, afinal de contas nós tivemos o lançamento agora de Amanhecer na Colheita, o livro do Haymitch, que vai trazer esse protagonista que a gente aprendeu a amar bastante lá em Jogos Vorazes. Bom, e as distopias adultas? Nós temos algumas distopias bem fortes. Apesar de não ter lido grande parte dessas histórias, estão aqui me esperando na estante e é hora de compartilhar com vocês. A primeira distopia que eu me lembre de ter lido foi Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Essa é uma edição, inclusive, do extinto Círculo do Livro. Nossa, tinham livros incríveis por lá. E foi assim que eu conheci essa história. Então aqui os livros foram banidos. Nós temos bombeiros, que são pessoas com a função de queimar esses livros. Mas alguns desses livros vão acabar sendo perdidos e um bombeiro vai se permitir entender o que está acontecendo, por que esses livros são considerados um crime, subversivos e que devem ser destruídos. Eu realmente adorei, faz anos que eu li essa história, preciso revisitá-la. Nós temos inclusive uma adaptação que não fui conferir, ainda não deu tempo, mas essa distopia aqui realmente é incrível porque vai abrir os nossos olhos para uma situação que aparentemente é inconcebível, mas mesmo nesses tempos, vira e mexe, a gente tem a notícia de que um gestor ou outro está proibindo determinados tipos de livros. Inclusive, existem listas aí de livros que já foram banidos tanto no Brasil quanto em outros países, e é esses livros que a gente tem que ler. Octavia Butler tinha de aparecer por aqui. Coloquei a Parábola do Semeador, é uma distopia. Também um outro ponto que eu li recentemente, que geralmente quando a gente tem um governo opressor, em alguns casos, ele acaba utilizando de uma ferramenta da fé para justificar essa ditadura. E é o que a gente vai ver, por exemplo, em a Parábola do Semeador. Então aqui nós vamos conhecer uns Estados Unidos completamente diferente. A situação está muito ruim, as pessoas se aglomeram em bairros fechados e quem está fora desses bairros acaba tendo acesso a uma droga que está acabando com a saúde dessas pessoas. A nossa protagonista, Olamina, ela é filha de um pastor e ela vive numa dessas comunidades cercadas até que um ataque vai destruir, acabar com essa comunidade e ela entra aí numa fuga para tentar sobreviver. Entre outras coisas, a Olamina, ela tem uma condição que é muito interessante, que ela tem a sensibilidade, ela sente quando ela vê uma pessoa sendo ferida, machucada, morrendo, então ela tem essa mesma sensação. Além disso, por ser filha de um pastor, ela acaba criando as suas próprias ideias e vai criar a sua igreja, mas evidentemente isso não vai ser bem visto, mas a gente vai acompanhá-la nesse primeiro livro, nesse caminho em busca de um lugar em que as pessoas possam estar protegidas ali. Eu gostei demais, principalmente do segundo. Eu gostei muito mais do segundo do que o primeiro. E Octavia Butler, claro, teria de estar aqui. Uma outra leitura, assim, interessante, sabe? Não foi uma história que eu gostei, mas ela traz pontos que a gente precisa refletir sobre elas, principalmente nesse tempo em que a gente tem utilizado de diversas substâncias lícitas para nos darem conforto. Então, O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, publicado pela Biblioteca Azul. Nessa história, a sociedade ela vive sob a utilização de uma droga que é chamada de soma. Então, a soma ela promete alegria o tempo inteiro. As pessoas estão
todas felizes com seus empregos, existe hierarquia, mas todas elas estão extremamente satisfeitas por conta do uso dessa droga. Por conta do soma, eles são incentivados a ter relacionamentos sem compromissos e todo mundo vive dessa forma, até que o protagonista vai visitar uma reserva selvagem na qual as pessoas estão longe dessa droga. E aí ele vai começar a discutir uma série de questões em relação à sua sociedade perfeita. Então tá aí Admirável Mundo Novo, uma história assim bem incrível, porque entre outras coisas, é um livro de 1941 e ele já falava de uma certa forma de bebês de proveta, né? Porque as crianças nesse mundo, elas eram produzidas em fábricas, justamente porque o conceito de pai e mãe também era outro que caiu por terra. E, enfim, eu gostei por conta da série de conceitos e dessa droga que promete uma felicidade eterna. E o último livro físico que eu tenho em mãos é Vox, da Cristina Dauscher, publicado pela editora Arqueiro. Nesse livro, de novo, né, um governo vai se unir a uma igreja, eles vão dizer que as mulheres falam demais. E o que eu gostei nessa história, porque ela vai mostrando pra gente como que essa ditadura vai sendo implementada aos poucos. Então começa com um movimento partidário religioso, as mulheres que estão nas universidades, trabalhando, sendo mães, enfim. Elas vão dizendo que não tem problema, isso vai ser abafado, isso não vai para frente, os nossos maridos nunca vão permitir isso. E essa crença vai crescendo, né, de que as mulheres devem ficar em casa cuidando dos filhos, ser do lar, e o homem é que está lá à frente dos seus trabalhos, da pesquisa, enfim. E isso vai crescendo de tal forma que, de repente, as mulheres são obrigadas a ficar em casa de fato, e ainda por cima elas têm um reloginho que determina a quantidade de palavras que ela pode dizer por dia. Então existe uma limitação, inclusive, do que a mulher pode falar. E vocês imaginem a complicação, porque as meninas, desde que nascem, já têm isso. E como controlar? Porque se você passa da quantidade de palavras, ele dispara um choque. E isso acontece inclusive com crianças, adolescentes, jovens, não só com as mulheres adultas. Gente, que, olha, dá uma raiva, né? Porque é uma situação que é tão possível de acontecer, porque dessa forma ela acontece devagar. Eu também estava lendo recentemente que nós temos a geração, eu confundo todas elas, né? Mas é a geração X, tem levantado uma hashtag que eu já esqueci qual que era, mas era tipo assim, mulheres felizes em casa, né? Eles nem casaram ainda e já estão acreditando que o lugar de mulher feliz é na cozinha, na casa, cuidando do marido, dos filhos. Isso é assustador, né? A gente tá vendo aí uma onda de conservadorismo no mundo inteiro. E onde é que a gente vai parar? Daqui a pouco a gente tá com esse reloginho contando as nossas palavras sem perceber. Então fiquemos atentas. A voz da mulher sempre trouxe muito medo. Então tá aí Vox. A autora tem um outro livro que chama Questão de Classe, eu tenho muita vontade de ler. Tá aqui na estante, ainda não tive oportunidade. E o outro, claro, clássico, o Conto da Aia, ele não tá comigo, eu emprestei para minha irmã, mas é um livro, assim, que também vem falando dessa construção devagar, né? E de repente nós temos 2, 3 grupos de mulheres, aquelas mulheres que são as esposas, geralmente são inférteis, e aí elas têm as aias, que são mulheres obrigadas a ter relações com os maridos dessas esposas inférteis para produzir crianças. E aquelas que são simplesmente funcionárias. Então, bom, uma série de grande sucesso. É uma história que é incômoda, sabe? Ela deixa a gente bem angustiado. E, enfim, a gente precisa ler. Agora, algumas histórias que estão aqui, distopias que eu tenho muita vontade de ler, afinal de contas estão aqui, mas ainda não tive oportunidade. Primeira delas, Filhos da Esperança, de P.D. James, publicado pela Aleph, tão assustador e cheio de suspense como uma obra de Hitchcock. Nenhuma criança nasceu nos últimos 25 anos. Sem esperança, as pessoas recorrem a rituais de coletivo. Sem esperança, sucumbem a déspotas, fome, canibalismo, caos. A raça humana está à beira da extinção, até que uma possibilidade começa a crescer. Então, em 2021,
Anos após o início de uma epidemia de infertilidade, a raça humana pode ser extinta assim que a geração mais jovem se for. Até que um historiador que está tocando a vida ali de uma forma bem apática encontra uma mulher que vai mudar a vida dele e o futuro da humanidade. Ele foi adaptado para o cinema em 2007 por Afonso Cuarón e tá aí Filhos da Esperança, um grande clássico já da distopia também. Calocaína, da Karen Boyd, veio pela Aleph, ela tem 2 capas, então brochura e capa dura. E aqui dizem que é um dos livros que provavelmente influenciaram George Orwell. Um estado totalitário, fim da liberdade, é possível resistir? Nessa história nós também temos uma droga, que nesse caso revela pensamentos e vontades inconscientes. Responsável por acender um acalorado debate na Europa, este clássico tem sua possível influência sobre Orwell reconhecida por muitos estudiosos. Então tá aí um lançamento do ano passado, inclusive aqui no Brasil, um relançamento, não sei se tinha alguma edição anterior a essa, mas tá aí a outra indicação de distopia. Margaret Atwood aparecendo aqui mais uma vez com Oryx e Crake, o primeiro livro de uma trilogia, uma distopia que eu tenho muita vontade de ler, mas eu não tenho o 3º livro ainda. Nessa história, a Terra passou por uma espécie de apocalipse, então existem grandes corporações que fundaram unidades, né, cidades, em que as pessoas estão protegidas, fazem experimentos e o que dá errado elas colocam para fora desses lugares. Inclusive a gente tem animais aqui com características muito diferentes das características naturais. E nós vamos encontrar um homem que já foi conhecido por Jimmy. Ele vive numa árvore, ele já perdeu a capacidade de comunicar, inclusive é uma característica da história, né? Então perde-se a comunicação entre as pessoas que estão para fora desses lugarejos protegidos. E ele sabe que ele se lembra de uma voz que ele acredita ser da mulher que ele amou, e ele está responsável por um conjunto de crianças ali. Ele não sabe por quê, crianças peculiares. Então, são os filhos de Crake, crianças de uma nova espécie com estranhas habilidades que o tratam como ídolo. Então, é basicamente essa história. Os porcos ainda não podem voar, mas foram estranhamente alterados. Assim como os lobos, os guaxinins, um homem cujo nome era Jimmy, hoje vive em uma árvore envolto em lençóis velhos e agora se chama Homem das Neves. A voz de Oryx, a mulher que ele amava, povoa seus pensamentos. E os filhos de Crake, com seus estranhos olhos verdes, agora são sua responsabilidade. Tá aí uma visão futurista arrebatadora, o que dá ao livro uma ressonância mais profunda é a sua humanidade. Acho a capa linda. Preciso do 3º livro, que é Mediadão, Madadão, alguma coisa assim. Mais uma distopia, Laranja Mecânica, do Anthony Burgess, também uma publicação da Aleph. Eu ainda não li esse livro porque eu assisti a adaptação numa aula de psicologia da educação. E eu fiquei tão traumatizada, de certa maneira, porque é uma história, assim... é uma história que deixa a gente nauseado. Bom, um estado totalitário, nós temos... Bom, é uma gangue de adolescentes que está ali cometendo perversidades. E aí eles vão entrar para um programa que tem uma nova opção, uma nova estratégia para transformar esses delinquentes em cidadãos respeitáveis. Então eles passam por um procedimento e foi isso, assim, nas telas que me deixou bem nauseada mesmo. Mas é assim, dizem que a leitura é uma leitura complicada porque essa gangue, eles criam a sua própria forma de se comunicar, então é difícil de ler. E eu não sei se ele tem um glossário aqui ao final, mas eu acho que não é necessariamente isso, né? Esse projeto e a forma como ele é implementado, como é que ele é forçado nesses meninos, é que assusta. Agora, a vontade de ler é porque parece que o filme ele não adaptou o último capítulo do livro. Então eu não sei o que vai acontecer no final das contas. O filme é do Stanley Kubrick, lançado em 71. Olha isso. Outra história que eu não li ainda, comprei porque minha filha pediu. Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro. Ela me pediu o livro porque ela viu a adaptação, acho que tem uma série. O Kazuo Ishiguro, ganhador do Prêmio Nobel. E aqui a gente tem uma história em que três protagonistas, 3 personagens, eles foram criados ali num instituto e eles vão descobrindo aos poucos que eles foram criados para serem doadores,
Parece que a gente começa pelo menos com o ponto de vista de uma dessas crianças, já adulta, com mais de 30 anos de idade, e ela vai falar sobre como que foi o crescimento dessas crianças até elas entenderem o que significa ser doadora, e ela está no ponto de se tornar doadora. Então, parece que é um livro mais reflexivo, mais introspectivo, provavelmente mais difícil de ler, mas eu tenho muita vontade. De fato, ele não tem muitos diálogos. E é isso, assim, realmente ele tem capítulos longos, mas quero muito fazer essa leitura, porque minha filha disse que a série é incrível. Então tá aí, não me abandone jamais. Outra história que teve uma adaptação recente, coloquei ele numa dessas listas de livros que eu queria ler e acabou ficando para trás. E essa história já vem com o blurb: Jogos Vorazes encontra o conto da Aya. Então, em um futuro próximo, as mulheres desenvolvem um estranho poder. Elas se tornam capazes de eletrocutar outras pessoas, infligindo dores terríveis, até a morte. De repente, os homens se dão conta de que não estão mais no controle do mundo. O que você faria se tivesse o poder em suas mãos? Um olhar fascinante do que o mundo poderia ter se tornado se o sexismo dos últimos milênios tivesse tomado rumos diferentes. Engenhoso, merece ser lido por todas as mulheres e, claro, por todos os homens. E o último clássico, para mim é uma vergonha porque eu gosto de distopia e ele é o clássico das distopias. 1984, de George Orwell. Aqui nós temos um grande irmão que controla a tudo e a todos. Está começando a ver que tipo de mundo estamos criando? Não haverá arte, nem literatura, nem ciência. Quando formos onipotentes, já não precisaremos da ciência. Não haverá distinção entre beleza e feiura. Não haverá curiosidade nem deleite com o processo da vida. Todos os prazeres serão eliminados. Mas sempre, não se esqueça disto, Winston, sempre haverá a embriaguez do poder. Sempre, a cada momento, haverá a excitação da vitória, a sensação de pisotear o inimigo indefeso. Se você quer formar uma imagem do futuro, imagine uma bota pisoteando um rosto humano para sempre. Então, assim, clássico, nossa, preciso ler. Quem sabe, hein? Esse ano. Eu li A Fazenda dos Animais, mesmo porque é uma distopia bem mais simples de ler. Dizem que esse aqui é um pouco truncado. Bom, na verdade, ele não é nem necessariamente um calhamaço, porque essa edição vem com muitos adicionais. Por exemplo, as capas ao redor do mundo. Então aqui a gente vê algumas dessas capas. Aqui mais algumas. Então tá aí o último grande clássico da distopia. Bom, foram essas as distopias que eu encontrei aqui na estante. Existem outras indicações aí interessantes, mas o que eu tinha para compartilhar com vocês era isso daqui. E lembrando, né, acho que as distopias elas vêm mesmo para trazer esse incômodo, para fazer a gente parar para refletir, para entender. É sempre uma transposição de possibilidades que nos cerca. Então, é uma grande chance da gente abrir os olhos, estar sempre atento. Gente, sejam críticos, sabe? Recebam informações e sejam críticos, vão atrás da verdade por trás dessas coisas. Sejamos críticos, sabe? Leitores críticos. É isso. Enfim, espero que você tenha gostado. Lembrando que eu vou deixar o link de compra para esses livros na caixa de descrição. E me indique uma distopia que você leu, uma distopia que você tem vontade de conhecer aqui nos comentários. Muito obrigada se assistiu até agora, te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!